Agora acho que conectou. Bom dia, quem está aí com a gente chegando, sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Vou mandar uma mensagem aqui para Ana Karine para ela entrar aqui. Karine, pode entrar, já comecei a live. Duas chaves poderosas dessa mentoria que a gente está fazendo gratuita todos os dias. Hoje é o último vídeo, pessoal. Hoje são os dois últimos vídeos que nós vamos fazer. Mas sempre a gente vai estar transbordando, sempre a gente vai estar trazendo material aqui para você, tanto no YouTube quanto no Instagram, aqui no Instagram, tá? Então, vamos esperar a Ana Karine entrar. Vamos esperar a Ana Karine entrar. Karine, me manda o convite aí, eu já te incluo aqui, tá ok? Vocês estão ouvindo bem? Dá um check aí, pessoal, se está ouvindo bem. Como é que tá o áudio? Vou mandar aqui um zap aqui para ela, pessoal. Então, vamos lá, hoje, identidade. Começar falando um pouquinho aqui, o que seria identidade, né? Identidade, pessoal, é aquilo que você é, tá certo? Mas a identidade, existe uma coisa fantástica. Muitas vezes você não descobriu a sua identidade. E por você não ter descoberto a sua identidade, isso pode estar causando algum bloqueio em você. Geralmente um bloqueio de autoimagem, tá? Então a gente vai dar algumas tarefas aqui no final, algumas atividades. Mas primeiro a gente tem que entender que a identidade ela vem de Deus, ela vem do alto. Muitas vezes a gente fala isso aqui nas lives, né? Que a fonte geralmente ela é muito importante. Geralmente a identidade da gente ela vem do alto. E uma coisa que a gente entender é que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente é a imagem e semelhança de Deus, a nossa identidade faz parte dele. Nós somos deuses, né? Como diz na Bíblia. Hoje nós somos deuses. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a Ana Karine. Fazer aqui uma ligaçãozinha para ela, gente, para a gente ver se a gente consegue colocar. Ver se eu consigo mandar o convite aqui para ela. Oi, Karine, já entrei na live. Pode entrar, viu? Já. Ela já tá entrando, pessoal. Ah, só tinha levado o cachorrinho para descer, tá subindo aqui. A gente vai falar de identidade e propósito, tá? Dos chaves poderosos que vão ajudar vocês a desbloquear. Nós fizemos esse treinamento, essa mentoria com o Pablo Marçal, né? Que quem não sabe, a gente passou aí 48 dias assistindo as lives, estudando, fazendo as atividades. E a gente está transbordando para você. Nós nascemos para ser grandes, para transbordar. Uma das coisas que nós temos o propósito é de ser governantes da nossa própria vida. E conseguir fazer isso para as outras pessoas. Conseguir transbordar isso para as outras pessoas, ok? Então é isso, pessoal. Vamos só esperar a Karine entrar que a gente vai fazer junto, tá? Para a gente não perder... Não perder o que a gente combinou, né? Fazer o propósito, eu e a Karine. Outra coisa também que eu lembrei. Para a gente ir longe, a gente tem que ir acompanhado, né? Oi, Karine, bem-vinda. Manda aí o convite. Vou aceitar aqui agora. Tudo certo. Vai dar certo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Comecei sem você hoje, foi? Hoje eu estava multitask. De manhã você deu avisozinho, aí eu fui descer com a cachorra para caminhar rapidamente. Aí quando eu vi... Mas tá tudo ótimo. Gente, feliz domingo. E a chave de hoje, nós vamos começar com a identidade. Vamos falar de identidade. Vamos falar de identidade. Falar o que é identidade, Karine, para você? Como é que você se enxerga, né? Geralmente é como você se enxerga, como nós né? nos enxergamos. E a seriedade da identidade é que a nossa identidade vem de Deus. E quando nós não conseguimos perceber isso, nós passamos uma vida buscando saber quem nós somos e nós não encontramos. Porque a identidade está dentro de nós, é o próprio Deus, né? Isso, o Espírito Santo que nos guia.
Deus nos criou imagem e semelhança dele. Então, nós somos a identidade, vem dele. Tudo é de Deus. Então, a gente tem que entender isso aí para que a gente possa crescer e ter essa identidade firmada. No momento que nós entendemos isso, que Deus nos ama, que a identidade vem dele, nada vai nos abalar, Juliana. O que as pessoas falam de você, sobre você, isso não abala, não importa. Até mesmo as nossas crenças que nós criamos através de nossos pais, nós precisamos entender que se eles não deram que nós, o amor que nós precisávamos, nós temos que entender que a nossa identidade vem de Deus e o amor de Deus é que vai fazer com que nós possamos superar isso, perdoar nossos pais, né? E ter uma vida transbordando na vida de outras pessoas e com o propósito. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume, tá baixo para mim. Tu tá me ouvindo bem? Tô ouvindo ótimo. Sim. Eu coloquei o microfonezinho aqui, eu não sei como é que tá. Bom dia, dá um bom dia para a amiga minha, Silvia Letícia. Bom dia, Silvia. Feliz domingo. Bom dia, Silvia. Tudo bem? Mandar um beijo para a Deise também, do Mesa Posta, tá aqui conosco hoje pela manhã. Show. Sejam bem-vindos, vocês que estão na live, compartilhem com os amigos aí, chamem o pessoal para assistir. O que a gente está falando aqui é muito importante para você desbloquear algumas chaves de sabedoria, prosperidade e riqueza, né, dessa mentoria que a gente está fazendo. Hoje a gente vai falar de duas chaves. A gente está começando agora de identidade, né? Quem entrou agora, a gente falou que a identidade é aquilo que nós somos, mas ela vem de Deus, ela vem primeiramente de Deus, né? Só que você tem a sua marca na Terra. Então, o que as pessoas lembram quando falam da Ana Karine, da Ana Correia? O que elas lembram quando falam do Juliano? Às vezes o tom de voz que você fala é importante para isso, para a sua identidade. O jeito com que você se comunica, o jeito que você fala, isso é muito importante. Mas mais do que isso, eu falei antes de você entrar, Karine, todos nós temos essa centelha divina, temos essa semente dentro de nós. E nós somos deuses. Nós todos somos deuses, né? A gente tem que descobrir, tem que colocar essa identidade, né? Tem que colocar esse propósito para fora, né? A nossa identidade ela é individual e é indiscutível, certo? Vai tornar você uma pessoa plena, vai tornar você uma pessoa mais segura, certo? E a gente tem que desbloquear isso. Existem uns bloqueios para você deixar essa identidade fluir. E um deles a Karen falou. É o que os pais da gente falaram quando a gente era pequeno. Como é que eles consideravam você? Às vezes a gente tem esse bloqueio da autoimagem, né? Ah, eu não me acho merecedor, eu não consigo fazer isso. Você precisa destravar, você precisa desbloquear algumas coisas. Porque enquanto você não descobrir a sua identidade, você vai ser infeliz. Você precisa descobrir qual é o seu caminho. Cada um tem sua identidade. Cada um tem sua identidade. É interessante que o próximo tema que a gente vai falar de propósito é um complemento da identidade. Né? E é bem conectado um com o outro, né, Juliano? E assim, a nossa identidade, quando a gente entende que ela vem de Deus, é perfeito. Porque nós temos a identidade, né, que é natural, que é a de Deus, que é a nossa identidade espiritual. E nós temos a identidade da terra. E essa é como você falou, né? É o tom de voz que você fala, é como você age. Só que quando nós não nos encontramos a identidade em Deus, o que é que fazemos? Muitas vezes nós distorcemos a nossa identidade. Aí nós agimos de forma errada. E aí as pessoas vão entender que a nossa identidade, né, está assim, de uma maneira como nós agimos. Né? A sua identidade pode estar relacionada também com o que você faz, com a sua profissão. Por exemplo, a Silvia Letícia, ela é professora, né? A Deise trabalha com inteligência emocional, né? Nós também trabalhamos com inteligência emocional. Então, a identidade de cada um vai ser absorvida e conectada pelos olhos que o ser humano vê. Né? E quando nós não entendemos a identidade de Cristo natural, aí a gente vai agir de forma errada e nós vamos criar uma identidade errada. Aí vamos ter que encontrá-la lá na frente para poder ressignificar e voltar para a origem que é Cristo, né? Que é a identidade natural que é Deus. E aí, assim, nós vamos estar alinhando isso aí. É isso aí. E assim, você tem que ativar a plenitude da sua identidade, a plenitude da sua vida. E para isso você tem que descobrir quem você é. Às vezes ainda você não descobriu quem você é. E como é que você pode descobrir? Você pode meditar todos os dias, você pode parar ali, perguntar o que você veio fazer aqui, quem você é. Tá? Muitas vezes, enquanto você não conhecer a sua identidade, que também tem muito com propósito, você vai ser infeliz, né? Então, não deixe de
e tentar descobrir quem você é. Muitas vezes não é a Karine médica, não é que ela é médica, ela está médica nessa vida, ela veio aqui para fazer medicina e para ajudar milhares de pessoas a curar. Mas a identidade não é só a profissão dela, é o que ela é, qual é o propósito que ela tem, certo? Quando você, eu falei, quando você descobre a sua identidade, você vai encontrar a felicidade. Né? Felicidade é diferente de alegria, né, Karine? Pode falar um pouquinho? Alegria é mais um estado emocional, A né? Agora, a felicidade é justamente, a felicidade vem de Deus. Quando você entende, né, a sua identidade, você entende, você é feliz em todo o tempo, né? Não importa, essa é a felicidade. A alegria é o estado emocional. É você ali estar num momento bom, né? Ganhou um prêmio, você fica alegre, né? Você tá com os amigos rindo. Aquela alegria, ela é emocional, ela é passageira. E a felicidade não é passageira, a felicidade é interna. É quando nós entendemos realmente o amor de Deus por nós, essa felicidade está permanentemente em nós. E a felicidade, ela não tem fim, a alegria, ela passa, né? E a Isso. felicidade ela, quando você descobre essa identidade, você sempre vai ter um motivo para ser feliz. A alegria, ela pode durar alguns momentos ali, mas momentos de felicidade, o desfrute é muito maior. Então você tem que descobrir a sua identidade realmente, desfrutar, tá? Entenda que a gente está aqui nessa vida, a gente fala que nós somos deuses, né? Todo mundo tem algo de Deus, aquela centelha de vida. E até Lúcifer, né, quando caiu, que era um anjo, né, um anjo decaído, ele tinha aquela centelha de vida. Só que ele não conseguiu ser a imagem e semelhança do Criador. Ele caiu, em algum momento ele caiu. Tanto é que até hoje ele tenta derrubar as pessoas, né? Porque ele não conseguiu, ele tenta derrubar. Como é que ele faz isso? É justamente tentando fazer com que as pessoas não tenham a sua identidade, não conheçam a sua identidade. Porque você só vai prosperar se você souber quem você é, o que você quer, como é que eu devo me comportar. E o que o demônio, o diabo faz ali? Ele coloca dúvida na cabeça da gente, ele coloca medo, coloca tentações, porque ele não quer que você também se descubra, que você seja a imagem e semelhança dele. Então a gente tem, né, a gente tem que parar e escutar a voz de Deus. Como é que a gente escuta a voz de Deus? É a gente tirando todos aqueles pensamentos ruins, tentando esvaziar a mente. Como é que eu sei agora que Deus vai falar comigo? Deus, ele fala com você no momento que o teu coração sentir, né? Quando você sentir no coração, você vai começar a saber que é Deus que está falando contigo, né? E aí se identifica, descobre a tua identidade e mais do que isso, descobre o teu propósito, né? Isso. E aí, geralmente, quando nós não enxergamos a nossa identidade, é porque existe esse bloqueio. O que é o bloqueio? É o bloqueio da paternidade, né? Foram palavras ditas pelos nossos pais, né? O bloqueio da paternidade é seríssimo. E o bloqueio da autoimagem. E, geralmente, essa autoimagem vem conectada ao bloqueio da paternidade, o que você viu na infância, o que você ouviu na infância, né? Com grande intensidade, né? Então, aí nós temos que ressignificar. E essa ressignificação vai ser na descoberta da nossa real identidade, que é Deus. Né? E para conectar com Deus, você abre a palavra dele, lê a Bíblia, porque no momento que você está fazendo essa leitura, você está fazendo a meditação da palavra dele, ele vai conectar-se, vai falar com você diretamente com aquela palavra. Muitas vezes, né, nós estamos lendo o livro de Provérbios, né, Juliana? Sim. Muitas vezes, a gente lê aquele Provérbios, eu tenho o hábito de ler todos os dias, né, o Provérbios. Ele tem 31 capítulos, você lê um capítulo por dia. Então, uma hora você lê aquele capítulo e muitas vezes Deus te fala em um versículozinho ali, alguma coisa. Quando você vai reler, Deus vai te falar outra coisa através de outro versículo. Então, Deus está sempre se comunicando através da nossa leitura, da nossa meditação na palavra. É interessante que, às vezes, a gente lê e diz assim, eu já li isso tantas vezes e não percebi essa mensagem, né? Então, assim, o Espírito Santo vai te revelando. Nos momentos que você vai precisando, a revelação vai chegando e vai vindo. Então, para desbloquear, você tem que entender a sua real identidade, que é Cristo. Exatamente. E você falou uma coisa, né, dos bloqueios que vêm dos pais, da paternidade. Os pais, às vezes, falaram coisas ruins pra gente. A gente pediu uma coisa, eles não deram. A gente queria fazer uma coisa, eles não deixaram. Às vezes, bloquearam a nossa criatividade. Você fez um desenho, se esforçou a fazer um desenho bonito quando era criança, o pai criticou, alguém disse, coisa feia, menina. Vai ajeitar esse desenho. São uns pauzinhos, né? Tem gente que não sabe desenhar. Isso não é pra você. Isso não é muito
desista, tá horrível, Cezinha. Alguém falou às vezes até brincando, mas aquilo fez um bloqueio na cabeça. Aí, por exemplo, o bloqueio da criatividade. Se você não tiver criatividade, você não vai crescer. Aí como é que você ressignifica isso? Você descobre aquele momento, você vai meditar, tem um lugarzinho seu para você meditar, para você orar, para você se conectar com a fonte, né? E aí você pergunta, na minha infância, qual o bloqueio que eu tive? O que foi que aconteceu comigo que aonde ainda não prosperei? Porque todo mundo que está aqui nessa vida veio aqui para prosperar. Deus quer que a gente seja grande, que a gente cresça. E aí você vai ter que fazer uma coisa muito interessante. Muitas vezes você consegue fazer isso só, outras vezes não. Você precisa de um profissional para ajudar, talvez um psicólogo, um pastor, alguém para conversar. Você precisa saber esse momento, identificar esse momento e perdoar. Perdoar os seus pais. Perdoar aquela pessoa que te bloqueou. Não faz isso. Isso é que vai te libertar. Isso é que vai te dar a chave para você ir para o próximo nível. Para você descobrir a sua identidade. Então, esse bloqueio aí da autoimagem, que a Karine falou, perfeito que ela falou, mas uma das chaves de libertação, da cura disso é o perdão. Perdoe. Foi o melhor que eles fizeram naquele momento. A gente trabalha também, sou constelador familiar, e muitas vezes existe a questão desse bloqueio de fraternidade, né, da hierarquia, e você tem que olhar para o seu pai. Muitas vezes na constelação você coloca ali um representante para o pai, outro representante para você. Você diz, pai, eu te perdoo e eu entrego isso para você. Foi o melhor que você fez naquele momento, dentro das suas possibilidades. Aí, às vezes, você faz uma reverência, você entrega aquilo, perdoa e aquilo vai mudar a tua vida. Muitas vezes a gente vê nas lives, Tony Robbins, Paulo Vieira, Pablo, às vezes desbloqueia na hora as pessoas e a gente fica olhando assim, pô, será que isso não é teatro? Às vezes até pensa, até a Beth comentou no comigo. Pô, mas será que essa mulher sentiu realmente isso? Ela foi tão rápido, ela se libertou ali, tá? Tipo aquela mulher que gravou os vídeos ali na hora, né? Parece ser tão simples e você fica bloqueado, né? Mas é simples. É uma coisa simples, mas a gente tem assim, como se fosse assim, a palavra de Deus diz, a gente tá como se fosse uma escama nos olhos. Elas vão caindo ao tempo que você vai aprendendo, né? Se conectando. É interessantíssimo isso. Quando você vê isso assim, ele fazendo ao vivo, você entende. Né? Muitas vezes você vai com terapia, né? Você começa a perceber isso aí, que você tinha uns bloqueios. E aí, numa terapia, você consegue desbloquear alguma coisa e perceber que aquilo ali estava tudo errado. Então, o segredo é o que o Juliano diz, é liberar o perdão, perdoar os seus pais e entender que eles fizeram o melhor que eles tinham até então. Né? Muitas vezes a gente tem que liberar e depois a gente tem que ter o auto-perdão também, né? Se perdoar. Porque na educação dos nossos filhos, nós repetimos padrões que nós recebemos da nossa infância. Então, nós temos que liberar o nosso auto-perdão, porque nós vamos perceber, né, a similaridade de coisas que aconteceram com a nossa infância, com a nossa educação, que nos bloquearam, que nós repetimos com os nossos filhos. Né? E aí nós liberamos o auto-perdão, entendemos, nos ressignificamos para poder a gente também libertar nossos filhos, ressignificar, né, as coisas que nós transferimos para eles de acordo com o que nós aprendemos. Essa é a mensagem. Ressignificar, você falou tudo, ressignificar. Padrão repetitivo, às vezes a gente está repetindo o padrão dos nossos pais, né? Às vezes a gente diz assim, mas nunca eu vou ser igual ao meu pai e tal. Você já é igual ao seu pai, sua mãe. Você repete inconscientemente aquilo que você viu na infância. E aí, eles também tiveram bloqueios na infância que não conseguiram superar. E se eles tivessem superado, você não estava assim com esse bloqueio hoje. Então vem, geralmente, na grande maioria, 99% vem dos pais esses bloqueios de identidade. Então você tem que descobrir, né? E tem que perdoar. Uma das chaves que a gente falou é o perdão, né? Então, é um bloqueio também de merecimento. Eu não mereço. Eu não mereço isso. Às vezes alguém falou que você não merecia quando na sua infância você não se achou merecedor. Muita gente não é rico hoje porque não se acha merecedor. Às vezes ela recebe um dinheiro, ela tem uma oportunidade de colocar um negócio, alguém chama para assessor, não dá certo, não. Às vezes não é nem medo, é falta de merecimento, não se achar merecedor. E outros bloqueios são os bloqueios do medo também, né? Alguém colocou medo na cabeça da criança. Cuidado, não vai fazer isso que vai dar errado, isso é difícil de fazer, se der errado pode acontecer alguma coisa, e às vezes assusta a criança, né? Coloca um bloqueio terrível ali.
E o medo vai se implantando, né? É como a gente falou, algumas coisas como o diabo coloca, né? Ele vai colocar para você ter medo de empreender, para você ter medo de tentar, medo de falar em público. E aquele bloqueio que você tem, ele vai estar já dando um spoiler aqui do próximo vídeo, né? Geralmente ligado no seu propósito, né? Se você não fez ainda, não desbloqueou ainda, pode ter certeza. Eu vou deixar para falar esse exemplo, eu tinha um exemplo para dar, vou deixar para falar no outro vídeo. Então, Tá? Me lembra, viu, Karine? só o momento agora de finalização é você refletir, né, como você tem se enxergado. Faça essa reflexão hoje, veja como você tem se enxergado. Entenda que você é a imagem e semelhança do Criador. Perdoe seus pais e simplesmente ressignifique. Ame a Deus, se ame e encontre o seu propósito de acordo com a sua identidade, que está correlacionada. Isso aí, escreva, né? As tarefas, já passando para a finalização aqui, para a conclusão. Vamos fazer algumas tarefinhas, algumas atividades. O que vai mudar a sua vida é fazer a atividade. A Ana Karine falou, anota quem você acha que você é. Quem é você? Quem é a Ana Karine? Quem é o Juliano? Quem é você que está aí do outro lado da tela? Quem você é? Anota, eu sou isso. Mas pode ter certeza, você tem que começar ali, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Aí depois você fala, eu sou mais isso, isso e isso. Eu vim aqui na Terra para fazer isso. Eu sou essa pessoa. Anota esses exemplos, perdoa, descobre aquele momento. Se você não conseguir descobrir na meditação, na oração, procura algum especialista, faz alguma terapia, procura uma constelação familiar, você vai descobrir. A constelação é muito massa também, porque ajuda você a descobrir, você vê de fora, o terapeuta lá, o constelador, ele vai voltando com você, fazendo algumas perguntas, que é outra chave poderosa, fazer perguntas. Pergunta para Deus, qual é o momento que eu fui bloqueado? Onde na infância eu fui bloqueado por meus pais? E fecha os olhos e escuta. A imagem vai vir na tua cabeça. Eu já ressignifiquei coisas da minha infância sozinho na meditação, cara. E aí, como é que eu ressignifiquei? Como é que eu fiz? Eu vivi como criança, tela de cinema. É a técnica da tela de cinema. Você sentar na plateia assistindo o filme da sua vida, ver aquele momento que você teve um problema com seu pai, que alguém te deu uma bronca, que você teve, que o trauma foi gerado, que o bloqueio foi gerado. Assiste de fora e vai lá e perdoa. Pai, eu te perdoo. A criança perdoando. A criança. E eu liberto você disso, eu me liberto disso, eu vou prosperar a partir de agora. E você pode fazer uma frase, você pode ter uma frase sua, positiva, uma frase que vai te ajudar. A imagem que eu tinha de riqueza, ou disso, daquilo, era dos meus pais. Eu escolho seguir o meu próprio caminho. Você pode criar uma frase que vai te libertar, anotar aquilo ali durante a sua oração à noite, quando você for dormir. Eu escolho seguir meu próprio caminho. A maneira de viver a minha vida, como eu sou como pessoa, depende de mim. É o que eu faço hoje. Então, de repente, você pode escrever alguma frase dessa positiva, né? Outro, até anotei aqui. Outras coisas de exercício, né? Começando pela sua família, né? Olhar todos com compaixão. Já esqueci de falar isso. Ainda bem que eu anotei aqui no bloco de notas. O olhar é aquele olhar que Deus olha para nós. A gente ter essa percepção e essa habilidade de olhar para as pessoas, para o próximo, como Deus nos vê. Quando nós estivermos vendo outra pessoa, a gente tem que dizer como é que Deus nos vê. Você olhar com os olhos de Deus. É isso que eu tento fazer sempre. Você, assim, perfeito. Não importa o que a pessoa está falando com você, está gritando ali. Você mentaliza aqui, silencia aquela vozinha que quer, já que você, né, se agite e vai lá responder. Não, você olhe para essa pessoa com os olhos de Deus. Você olhe com compaixão, com misericórdia mesmo. Para que você possa entender que nada que ela está falando vai te afetar. E com a sua misericórdia, com o amor transbordando, você vai transformar a vida dessa pessoa. Com certeza ela vai ter esse entendimento. Porque ela vai dizer, olha, eu estou aqui botando os dentes para fora igual um pitbull e a pessoa está assim, só me tratando bem. O que está acontecendo? Entende? Então é isso. E é difícil, viu? Esse exercício é difícil. Ter compaixão pelos outros como Deus olha para você, a gente olhar para os outros. Como se fosse Deus olhando para a gente. O que Deus faria comigo? Deus ele critica, Deus ele é grosseiro, Deus ele cobra demais. Não, Deus ele é paciente, ele tem compaixão, né? Ele é amor, ele é perdão, ele é paz, tudo isso. Você tem que olhar para os teus familiares hoje, que é o exercício na tua família, começa com os mais próximos.
Tenha compaixão por todos à sua volta, né? Tenha compaixão. E o outro exercício é elaborar as ações para vencer esses bloqueios. Como é que você pode fazer algum exercício, né? Esse é o da compaixão, é um deles. É você transbordar essa compaixão pelos outros, né? Fazer esses exercícios, tentar identificar qual é esse bloqueio que você teve, tentar ressignificar, tentar mudar. A gente já falou aqui do perdão, já falou da compaixão, da gente olhar para os outros com a nossa família como se fôssemos Deus, né? Como se fosse Jesus. Jesus, como é que ele olhou para os discípulos, o que é que ele fez aqui? Você não vê ele criticando, você não vê ele cobrando, você não vê ele dando um exemplo, né? Uma forma de fazer é dar o exemplo, principalmente para os nossos filhos, né? Que possamos ser treinadores dos nossos filhos, não apenas, né, pais e querer só mandar. Não é só mandar, é ser treinador mesmo. Treinador, às vezes assim, nunca fale palavrão na sua casa, nunca critique alguém na frente dos seus filhos, nunca brigue na frente dos seus filhos. Você tem alguma coisa para discutir, vai para o seu quarto, fecha a porta ali, discuta com seu esposo, com sua esposa. E não desautorize o seu companheiro. Às vezes o seu esposo, a sua esposa foi lá e colocou de castigo, você falou, tira o menino do castigo, não tem nada a ver não. Então não desautorize, por mais até que esteja errado essa atitude daquele pai, não faça isso. Então a forma também de ter compaixão. E não permita palavrão na sua casa. É muito feio você fazer palavrão. Você baixa a energia vibratória da sua casa. Exato. Você vai ensinar coisas feias para o seu filho, né? É complicado, né? Tem que trazer isso para o ato, né? Ter no dia a dia. Você fala uma vez, trazer a consciência, né? E a partir desse momento, não vou fazer. Ficar se policiando, porque muitas vezes a gente faz repetidamente, né? Repetidamente as coisas automaticamente no ritmo hipnótico que a gente tem, e a gente tem que sair desse ritmo hipnótico e trazer um ritmo bom, né? De coisas boas. Ô, Juliano, vamos para a próxima live, né? Que já está... A última tarefinha. Faz um vídeo transbordando aquilo que você... Sempre a última tarefa, a última atividade, é mostrar para as pessoas que você aprendeu, o que você entendeu dessa live de hoje, quem é a sua identidade. Já é uma tarefa que já faz um gancho para a próxima. O que queima no teu coração, o que arde no teu coração. Pega aquele propósito, pega aquilo que você gosta e faz uma live. Quando você faz uma live sobre aquilo que você gosta, vai desbloquear muitas coisas na tua cabeça. Às vezes o teu propósito está aí e você ainda não teve coragem não se identificou que a tua missão, você não entendeu que você veio aqui para falar sobre isso. Então, faz um vídeo. O que arde agora no teu coração? Uma coisa que você gosta de fazer, que você adora, faz uma live de 1 minuto, sei lá, faz um Reels ali de 1 minuto. Coloca lá no Instagram, faz um short, coloca no YouTube, não sei. Fala lá, eu gosto de fazer isso, eu amo fazer isso e tal. Se eu pudesse viver a minha vida, tá? E aí você pode até descobrir a sua identidade e o seu propósito, tá certo? Bom demais. Karine? Deus abençoe grandemente. Estaremos de volta em 2 minutinhos. 2 minutinhos. Vamos encerrar a live. 5 minutinhos, só para eu fazer a ediçãozinha aqui. 2 a 5 minutinhos a gente entra, pessoal. Valeu, obrigado, viu? Excelente domingo, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.